Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Eu te agradeço, meu Deus, meu Pai, meu Criador, imensamente por hoje, por estar aqui para receber o alimento que o Senhor tem para nós, o teu povo, a tua igreja, os teus filhos, os teus eleitos. Nós somos necessitados da tua palavra, Deus. Precisamos muito dela. Portanto, que haja na manhã de hoje perfeita compreensão em todos aqui. Uma compreensão maravilhosa desse estudo que nós estamos realizando aos Filipenses. Palavra de sabedoria, Senhor. Esse estudo tem trazido para nós de saúde mental e paz profunda, a paz que excede todo entendimento, e eu recebo ela, guardando o coração de todos que estão aqui e também daqueles que estão nos ouvindo através dessa transmissão, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro todos vocês sendo firmes e corajosos, porque o viver de Deus está dentro de você, meu irmão. Você é capaz, você é abençoado, você é herdeiro de Deus, você tudo pode, porque existe um Deus dentro de você, que nessa caminhada te fortalece, em nome de Jesus. Louve a Deus com as suas palmas. Você é precioso, meu irmão, um abençoado de Deus. Amém. Hoje nós vamos prosseguir com o tema o apóstolo Paulo e os Filipenses, parte 2. Anote, você também que me acompanha aí do outro lado, seja muito bem-vindo a essa transmissão. Anote também, o apóstolo Paulo e os Filipenses, parte 2. Como nós aprendemos na parte 1, recordando algumas coisas, o apóstolo Paulo escreveu essa carta dentro da prisão. E preso, falou à igreja para que eles se mantivessem firmes no Senhor, e essa palavra também vale para todos nós, firmeza nas circunstâncias difíceis. Paulo estava preso e procurava fortalecer a igreja dentro da cadeia aos filipenses, falando para eles estarem firmes no Senhor, que eles não desistissem do evangelho da graça de Deus. E aprendemos também que mesmo preso, o apóstolo Paulo não se revoltou contra Deus. A gente não vê isso nessa epístola e também em nenhuma outra. O servo de Deus, Paulo, revoltado contra Deus por ter passado pela prisão, ao ponto de questionar esse Deus. Por que, meu Deus? O Senhor deixou isso acontecer comigo? Ele não se revoltou. Cadê Deus? Cadê esse Deus? Se esqueceu de mim? Puxa vida, na minha vida nada dá certo, está dando tudo errado, eu vou largar essa graça, eu vou deixar de ser apóstolo. Não, ele não se revoltou contra Deus por causa das circunstâncias que lhe sobreveio. Ele não endureceu o seu coração para Deus. Paulo não ficou magoado com Deus como algumas pessoas ficam quando não acontecem as coisas na hora que ela quer. Infelizmente, pessoas dentro da igreja e fora, e eu falo isso no geral, não só aqui, mas em outros lugares também, tem pessoas que quando Deus não realiza na hora que a pessoa quer uma tal coisa, ela fica magoada com Deus. Ela fica aborrecida com Deus, e quando ela vem congregar, o semblante dela é outro. Não é o da semana passada, que estava alegre, contente, cumprimentando todo mundo, dando bom dia, sorrindo. Ela muda, ela se transforma. É alguém que ainda não aprendeu a reinar em vida em toda e qualquer situação. E nós precisamos reinar em vida em toda e qualquer situação. Porque nós temos Paulo como exemplo. Preso,
e declarando bom ânimo para a igreja. E é como nós aprendemos na parte 1. Só existe uma explicação para isso. Relacionamento com Deus. Para uma pessoa estar presa e ainda animar outros, é porque ela estava realmente reinando em vida. Reinando em vida. A gente não vê em nenhuma epístola Paulo magoado com Deus. Nenhuma. E olha que ele foi um homem muito maltratado, perseguido, rejeitado, passou necessidades. Ele falou: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tinha momento que eu tinha e já outro momento nada. Mas mesmo assim eu glorifiquei o meu Deus, eu continuei dando as honras devidas a Ele e permaneci sendo servo. Isso é muito importante, a gente não deixar de dar honras ao nosso Deus. E esse Paulo procurou exortar a igreja, aos filipenses: olha, se apeguem mais a Deus, sede firmes no Senhor. Fé, meus irmãos, confiança. Por quê? Porque no tempo desse Deus, a gente vai desfrutar das bênçãos que a gente precisa aqui sobre a terra. Olha, abençoado, quando Deus fala que no devido tempo as coisas vêm, ela vem mesmo. Eu tenho visto isso na vida de vocês. Eu tenho percebido isso na vida de outras pessoas que eu conheço. No devido tempo vem. Agora a gente tem que ter maturidade para viver o tempo da espera, sem desistir, em nome do Senhor Jesus. Se você fica magoado com Deus, a quem você vai recorrer para te ajudar? Eu pergunto. Pensa aí, você também do outro lado. Não adianta ficar revoltado, ficar questionando, tromba de elefante, isso não vai resolver nada. Aprendemos também, ponto importante na parte 1, que as verdadeiras autoridades é os que estão debaixo da graça de Deus. É os que estão pregando, levando a graça de Deus para você. Porque a Bíblia alerta que existem os falsos ensinos, os falsos pastores, que Deus diz: eu não os enviei. Mesmo que eles falem em meu nome, eu não os enviei. Esse alerta de Deus tem origem no livro de Jeremias. E também o profeta Ezequiel diz: alimentam-se a si mesmos em vez de cuidar do rebanho. E que Jesus também completa: são lobos devoradores. Então, em toda a Bíblia, a gente percebe o alerta do nosso Criador, do nosso Deus, acerca dos falsos ensinos, acerca dos falsos pastores. São homens com aparência de santidade, são homens que falam bonito na internet, na televisão, para impressionar. Já outros, Deus está falando comigo. O que é mesmo, Deus? Como? Espera aí. Deus está falando. Ah, tá certo, meu Deus lindo, meu Deus cheirosinho. É muito cheiroso, viu, meu Deus? Fala mais. Ah, tá. Tem homens assim, na internet, que estão ministrando a palavra de Deus e do nada. Espera aí. Tem um anjo aqui também, ó, com a espada. Mas pode falar, Deus. Para impressionar, para enganar. Além disso, são falsos ensinos que ignoram o evangelho que Deus em Cristo nos salvou. Quando você olha o cenário religioso que está aí, todo ele ignora a salvação que está descrita no evangelho da graça. A gente não vê nenhuma igreja na internet, na televisão, pregando que pela graça sois salvos. Que você já é salvo pelo sacrifício de Cristo. A gente só ouve isso através das autoridades que pregam o evangelho da graça. Agora, o sistema religioso não traz essa afirmação. Não traz essa convicção para nenhuma ovelha de Cristo Jesus. Eles só focam em passagens bíblicas que só falam de prosperidade e bênção material. E essa é uma grande verdade. A recomendação do evangelho, e mais precisamente nessa carta de Paulo aos Filipenses, é: acautelai-vos. Capítulo 3 fala sobre isso. Acautelai-vos desses falsos ensinos, desses falsos pastores.
E mais, quando você identificar o falso ensino, fale com autoridade na palavra, desmascarando a mentira com a verdade. Não fique como algumas pessoas na internet, ou como alguns membros de igreja que eu já vi por aí, com agressividade, com ignorância, desejando a morte do pastor tal, do sacerdote tal, do bispo tal. Ah, esse miserável aí tem que morrer, porque é um falso pastor. Olha, eu só não mato porque eu vou preso, mas se eu pudesse eu matava. Eu acabava com esse pastor, eu matava aquele sacerdote também. Eu matava, mas se eu matar eu vou preso, por isso que eu não matei ainda. Porque para mim, pastor, é tudo miserável, tem que morrer todos eles. Você já deve ter ouvido algo parecido. Então há muito disso por aí. Porém, o povo da graça de Deus tem que respeitar as pessoas. O amor inclui respeito. Nós temos que ser um povo que respeita, um povo educado, que exorta sobre o falso ensino na palavra. É na palavra que a gente resolve as coisas. Como nós temos aprendido aqui. Eu falo do falso pastor, do falso ensinamento, mas na palavra. A gente desmascara o falso na palavra. Não é desrespeitando, não é desejando a morte do pastor A, do pastor B. É com a palavra, apenas com a palavra. Porque o amor inclui o respeito. Nós temos que ser pessoas assim. E quem espera no Senhor, entenda, Jesus até falou. Coloca aqui, Mateus 15, capítulo 15, verso 14. Você não deve ficar preocupado. Você que está aí do outro lado, pastor, se eu pudesse eu matava o miserável daquele pastor lá. Ele está enganando as ovelhas, dando objetos, é idolatria. Calma, não é assim que a gente resolve as coisas. Olha o que Jesus falou em Mateus 15, 14. Não se preocupem, amém? Amém. Não se preocupem com os fariseus, com os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos ensinamentos, entenda. São guias de cegos. E quando um cego guia outro cego, os dois acabam caindo no buraco. Você já ouviu aquela frase, o mal por si só se destrói? Então pronto. Eu preciso matar o falso pastor. Você não precisa matar ninguém. A palavra do Senhor está dizendo, não se preocupe. Com os teus olhos verás o castigo o quê? Dos ímpios, daqueles que vivem na carne. Então, procure fazer as coisas na palavra. E o resto, deixa que Deus cuida. Amém, meus irmãos? Por que eu digo isso? No meio desse povo todo, no meio desses pastores todos que estão aí fora, pode estar ali uma ovelha que foi enganada pela mentira e que acabou sendo usado pela mentira para ser um obreiro, para ser um pastor, ou seja, um cego guiando o quê? O outro cego. Então lá fora, no meio desses obreiros todos, no meio desses pastores todos, a gente deve ter o entendimento, tem ovelha ali. O que é que está acontecendo? É um cego guiando o quê? Um outro cego. Que quando os olhos for iluminado, a gente vai ver ali a ovelha, a vida de Cristo sendo ativada. Amém? Pelo Evangelho da verdade. Assim eu recebo. Aconteceu com a gente, eu recebo acontecendo com muitos que estão lá no sistema religioso. Graças a Deus. Agora vamos ao capítulo 2 de Filipenses, verso 1, que é o nosso ponto de partida na manhã de hoje. E começa assim Filipenses, capítulo 2, verso 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai o quê? A minha alegria. Paulo aqui pede para a igreja, irmãos, fala para mim, relata, testemunha
o que a graça está realizando na vida de vocês. Conta para mim. Tem consolo? Conta para mim. Vocês estão sendo confortados pelo Evangelho? Fala para mim. Conta para mim. Tem conquista? Conta para mim. Vocês estão recebendo livramento? Tem irmão aqui tomando posse da saúde perfeita? Conta para mim. Fala para mim. Compartilha comigo. Esse tipo de relacionamento é muito importante. Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Paulo queria saber da igreja. Vocês estão felizes? Eu quero saber. Me informem. Esse relacionamento é importante porque traz saúde para o nosso meio, traz alegria. Por exemplo, a nossa fachada, por conta do tempo, ela ficou desgastada, ficou feia, e a gente reformou ela essa semana e ela ficou bonita. Então, quando eu comuniquei para vocês, assim que ficou tudo pronto, eu atravessei a rua, fotografei e mandei um áudio. Aconteceu entre nós uma celebração de alegria, não é verdade? Então veja como é importante esse tipo de relacionamento em nosso meio. De você contar as coisas, de eu contar para vocês. Veja que quando eu comuniquei para vocês, eu fiquei tão feliz com a nossa fachada nova, que ficou linda. Eu atravessei a rua, fotografei e lá mesmo mandei um áudio, tão feliz que eu estava. Irmãos, graças a Deus, pela generosidade de vocês, está tudo pronto, finalizado, bem feito e bonito. E houve uma celebração de alegria, graças a Deus. O outro falou, que lindo, que bênção, pastor, que bom que a nossa igreja está bonita, a nossa fachada ficou linda. Houve uma celebração, ou seja, eu coloquei em prática o que Paulo ensinou para a igreja. Então, quando algo acontece na tua vida, é importante que você compartilhe, porque isso traz saúde para o nosso meio. De repente aquele irmão está borocochô, desanimado, e você fala, olha, eu tive um livramento essa semana, olha, foi, sem dúvida, a mão do meu Deus e os seus anjos na minha vida. Isso é muito importante. Olha, pastor, eu conquistei, olha, eu tomei posse, a minha saúde, eu recebi livramento, olha a palavra, naquela reunião, pastor, trouxe uma paz para a minha vida, porque eu estava ansioso e doente por causa da ansiedade. Então isso é muito importante. Paulo pede isso para a igreja. Eu peço também a você que está aqui. Se há consolo, conte para mim. A graça está te confortando, está te dando sabedoria. Compartilha dessa alegria, dessa felicidade que a graça está causando na vida de cada um de vocês. Isso é muito importante. A gente está sempre celebrando a felicidade que o Evangelho está causando em nossa vida. Graças a Deus. E eu recebo você bem-aventurado nessa caminhada que estamos. Anjos te servindo. Verso 2. Completai a minha alegria, de modo que penseis, ponto importante, a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Paulo desejava que a igreja, que os filipenses estivessem todos no mesmo sentir. Por exemplo, eu amo essa igreja, eu, apóstolo Paulo, eu amo vocês, eu amo essa graça, esse evangelho. Então eu recebo todos nivelados nesse mesmo amor, nesse mesmo zelo que eu tenho. Então Paulo queria que todos estivessem nivelados no mesmo amor. Paulo amava muito o evangelho, porque passar por tudo que ele passou, estar dentro de uma cadeia e fortalecendo as pessoas lá fora a ter bom ânimo no Senhor, e ainda dizendo, alegrai-vos no Senhor. Olha, isso é amor a Deus e amor ao Evangelho. E eu tenho muito amor a essa igreja, eu, pastor Sandro, eu tenho muito amor a essa graça, e eu declaro você nivelado nesse mesmo sentir. Amém, abençoado? Nessa mesma dedicação, nesse mesmo zelo, em nome do Senhor Jesus. Então Paulo queria que todos estivessem em concordância com relação ao ensino da graça. Todos na mesma fé, na mesma doutrina. Nesse
sentido, temos que ser o quê? Iguais. Amém? Iguais. Não pode ser um pouquinho da lei e um pouquinho da graça. Você não pode estar aqui congregando, se alimentando da graça, e durante a semana você ouve pregador da lei. Nós temos que estar nivelados no mesmo sentir. O que é que eu prego aqui? O Evangelho da graça. Então a tua busca tem que ser pelo Evangelho da graça de Deus. Não pode ser por outra coisa. Todos nivelados no Evangelho da graça. No sentido da vida, como por exemplo comida, roupa, política, temos gosto e ideias diferentes. Até aí tudo bem. Comida, eu gosto de fígado acebolado, tem irmão aqui que não gosta. Não é verdade, senhor Adalto? Até aí tudo bem. Com relação a isso, com relação à roupa, comida, política, pastor, com relação à política, eu sou da direita, eu sou da esquerda e por aí vai. Tudo bem. Aí, nessa questão, não temos o mesmo pensar, né? E eu não posso cobrar de você que você tenha o mesmo pensar que o meu com relação à política, com relação à roupa, com relação à comida. Não, aí cada um caminha do seu jeito. Porém, na doutrina, todos temos que pensar a mesma coisa, que é o desejo que o apóstolo Paulo semeou aqui, amando de Deus. Com relação ao Evangelho, todo mundo igual, pensando a mesma coisa. Somos abençoados, então tem que ter Deus abençoe na tua boca. Somos predestinados, salvos, não tem que ter ninguém aqui pensando diferente. Sou um salvo em Cristo Jesus para sempre, graças a Deus. É esse o entendimento que Paulo passou para a igreja e é esse o entendimento que devemos viver sempre. Verso 3. Nada façais, ponto importante também, por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superior o quê? A si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Vamos por parte. Nada que você fizer para Deus nessa graça, faça por interesse, com a intenção de receber a glória do homem. Isso é muito importante. Faça e agradeça. Meu Deus, muito obrigado pela oportunidade que eu tenho de dar o meu dízimo, a minha oferta, de ajudar nisso e naquilo. Eis-me aqui, Senhor. Receba o Senhor me dando sempre saúde, para eu poder fazer mais e mais em nome de Jesus. E prosperando a minha vida. Porque quanto mais Deus prospera, mais você pode fazer pela sua igreja, pela sua graça. Nada para aparecer. Amém? Por quê? Deus está vendo o vosso trabalho. Então, dentro de um ambiente como o nosso, você não tem que estar preocupado em aparecer. O importante é fazer. E você fazendo, tem uma narrativa em Hebreus. Se tiver, coloca aí para mim. Hebreus capítulo 6. Para a gente acompanhar aqui no telão, para remir o tempo. Hebreus 6:10. Olha só. Aqui. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso quê? Trabalho. Aí eu pergunto, precisa você aparecer para o homem para receber a glória do homem? Não. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois serviste e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Louvado seja Deus. Na medida que você vai servindo, Deus, Ele vai servir você. Amém? Você recebe essa palavra? E por fim, trazendo aqui o entendimento do verso 3 e do verso 4, não se considere superior aos outros. Ah, eu sei mais, eu tenho mais dinheiro, eu tenho mais isso e mais aquilo, a minha casa é melhor do que a dela. Tem gente assim, né? As minhas coisas é melhor do que a dela, o meu carro é melhor do que o dele, a minha moto é melhor do que a dele. Você acredita que tem gente que faz disputa de coisas assim?
a minha moto é melhor do que a dele, o meu carro é melhor do que o dele. Tem famílias que quando se reúne, um fica disputando essas coisas, querendo se mostrar melhor nas coisas materiais. Eu tenho uma casa melhor do que a dele, meu carro é melhor do que o seu, e assim vai. Tem gente assim, que quer o tempo todo se considerar superior aos outros. Você não pode se achar melhor que os outros. E também ter o pensamento, eu mereço mais do que aquela pessoa. Deus tem que me honrar mais do que ela. Porque aqui na igreja eu faço isso, eu faço aquilo, eu semeio, eu ajudo. Não. A soberania é dele de nos contemplar. A decisão é dele de te honrar naquilo que você necessita. E isso, abençoado, você não pode exigir de Deus que Deus favoreça mais a você do que o outro, porque você fez algo aqui dentro. As coisas no reino de Deus não funcionam assim. Eu me faço entender? Porque tem pessoas que pensam assim, Deus tem que me honrar mais do que o outro lá, porque aqui, né, eu ajudo. Não é assim que funciona. Tudo acontece pela intenção do nosso coração, porque Deus, ele olha mentes e corações. Então, é importante você ter esse entendimento. Porque se você faz por interesse, você não recebe nada. Agora, se você faz de bom grado, Deus não esquece do vosso trabalho e Ele vai te recompensar em nome de Jesus. Amém? Seguindo, Filipenses capítulo 2, verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Se uma pessoa quer ser um cristão, se uma pessoa quer ser um discípulo de Deus, ela tem que ter o sentimento de quem? De Cristo. Não tem uma outra explicação. Se você quer ser uma pessoa bem-aventurada sobre a terra, você tem que ter o sentimento de Cristo, porque senão tu vai sofrer. Se você é uma pessoa magoada, cheio de ódio, vive brigando com todo mundo, você vai sofrer. Para as mudanças, milagres e prosperidade, tudo mais que você precisa florescer, você tem que mudar esse teu coração, irmão, você que está aí do outro lado. E ter o sentimento que houve em Cristo Jesus. E é como eu coloquei aqui. E como eu faço isso? Como eu faço para ter o sentimento de Cristo Jesus? É só você olhar para o Sermão do Monte. Lá está toda a essência espiritual do cristianismo. Toda a essência espiritual do cristianismo está no Sermão do Monte. Coloca aqui algumas partes, só para a gente meditar. Mateus, capítulo 5, do verso 3 ao 9. Pastor, como é que eu faço para ter o sentimento de Cristo Jesus? A Bíblia nos mostra, nos ensina no Sermão do Monte. Aqui em Mateus, capítulo 5, a partir do verso 3. Olha só. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino o quê? Dos céus. Bem-aventurados humildes de espírito. Olha aí, ó. Uma virtude de Deus em Cristo Jesus. Verso 4. Bem-aventurados que choram, porque serão o quê? Consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão o quê? A terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão o quê? Fartos. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão o quê? Misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão o quê? A Deus. Bem-aventurados pacificadores. Vai vendo, hein? Porque serão chamados filhos de quem? De Deus. O que depender da pessoa, ela põe um ponto final na questão, para que aquilo não vire uma bola de neve, para que aquela situação não se transforme em uma guerra. Então, se você quer ser um cristão, um servo de Cristo, ter o sentimento de Deus em Cristo Jesus, está aqui, ó. A receita, a essência espiritual do cristianismo. E nesse mesmo capítulo, porque ele é todo falando acerca do Sermão do Monte, olha o que diz também
o verso 38 do mesmo capítulo 5. Verso 38, capítulo 5. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Lá atrás na lei, Jesus faz menção sobre isso. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também o quê? A outra. Esse é o sentimento de Cristo Jesus. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também o quê? A capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele o quê? 2. Em casa, leia todo o capítulo, porque aqui está a essência espiritual do cristianismo, o sentimento de Cristo Jesus. Voltemos aqui a Filipenses capítulo 2. Uma vez mais, o verso 5 do capítulo 2. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a quem? A Deus. Mesmo sendo espírito como Deus é, porque Jesus, ele era parte de quem? De Deus. Criação que? Filho. Como eu e você. Nós não somos criação de Deus? Jesus também. Jesus, podemos dizer biblicamente, é o nosso irmão mais velho, porque ele é o primeiro. Olha o que diz em Romanos 8, 29. Tem aí Romanos 8, 29? Para a gente ver aqui no telão? Então vamos lá, ó. Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, os espíritos predestinados, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, com Bíblia, Jesus é para mim e para você o nosso irmão o quê? Mais velho. Ele é o primeiro da criação o quê? Filho. Ele foi o primeiro filho que o nosso Deus gerou. Foi Jesus e depois veio eu, você e muitos outros. Graças a Deus. Verso 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Ponto importante. O Senhor Jesus assumiu a forma de servo. Tem gente que vai à igreja para ouvir o que ela quer ouvir. Durante esse tempo que eu ministro a palavra de Deus, porque eu passei por outros ministérios também, eu já vi cada coisa. Pessoas adentrarem na igreja. Ah não, eu vim aqui para ouvir outra coisa. Eu não quero ouvir essa mensagem. Nós estamos aqui para ouvir aquilo que Deus quer que a gente ouça. Amém? Então, nesse ponto, não sejais ignorantes. Quando você adentrar por essa porta, agradeça. Meu Deus, obrigado por estar aqui hoje. E receba o Senhor capacitando o teu céu para trazer a palavra que a minha vida precisa. Não somos nós que temos que escolher. Ah, é isso que eu quero ouvir. Isso eu não quero, isso eu quero, isso não quero, isso eu quero, isso eu não quero. Não. É Deus que sabe o que você precisa. A palavra que você está recebendo hoje é a palavra que você precisa. Tem coisas que eu estou falando aqui que você está precisando agora. Tem outras que você vai precisar durante a semana. E que o Espírito Santo vai lembrar aí dentro de você. Lembra do que você ouviu domingo? Que você tem que ser um pacificador? Então não pega pilha não, porque você, segundo a carne, está querendo brigar. Está querendo discutir com essa pessoa. Então, anula a tua carne. Porque você foi chamado para ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Você já viu Jesus na Bíblia rolando no chão, brigando, discutindo, mandando o outro? Vai para aquele lugar você. Fica quieto, Pedro. Deixa que eu resolvo isso aqui. João, fica de fora. Você é filho disso, hein? Está pensando o quê? Eu sou Jesus, mas eu também mando você para aquele lugar. Você vê isso na Bíblia? Então, pronto, abençoado. Então Deus vai te lembrar dessas coisas. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então anula a tua carne, abençoado, com essas coisas. Assim eu recebo. Amém? Amém. Então estamos aqui para ouvir o que Ele quer que a gente ouça. E nós dizemos amém
e agradecemos. Isso é uma grande diferença quando todos estão no mesmo sentido, nivelados, no mesmo amor, como nós aprendemos no princípio. Verso 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Jesus, em um corpo de carne, foi humilhado, mas também foi o quê? Exaltado. Nós somos irmãos dele, e estamos aqui em um corpo de carne sobre a terra, passamos por momentos de humilhação, muitas das vezes, mas também temos a promessa que seremos o quê? Exaltados. Os humilhados serão realmente exaltados, e uma prova disso está aqui. O exemplo está no Senhor Jesus. Verso 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Verso 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, porque ele estava preso, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Você é um salvo em Cristo Jesus, salvação eterna todos nós temos, mas um salvo tem que desenvolver a sua vida espiritual, porque tem salvos que não desenvolvem. Olhando para o cenário religioso que a gente vê aí, é um monte de salvo, mas um monte de salvo que ainda não desenvolveu a sua vida o quê? Espiritual. São pessoas que não sabem do tamanho da grandeza do seu Deus. Eles falam, mas não têm entendimento. Porque quem tem entendimento não usa, não enche a boca para falar do diabo em tudo. Porque em tudo que acontece nesse mundo, o crente fala, demônio, diabo, é o demônio, é o diabo, é o demônio. Enche a boca para falar. Eles confessam que Deus é poderoso, mas no entendimento mesmo, eles não têm conhecimento. O quão grande é o nosso Deus, pois Ele já destruiu todo o mal para sempre. Hebreus 2,14, todos nós já sabemos disso. Então, existem salvos que não desenvolvem. Agora, por que não desenvolve? Trazendo aqui para o nosso ambiente, para aqueles que estão querendo crescer no conhecimento da graça. Por que não desenvolve? Porque não procura meditar, não procura congregar, não procura orar. Por isso, não desenvolve. Por isso que é muito importante esse estudo que nós estamos realizando. Porque é um estudo que desenvolve a sua vida o quê? Espiritual, traz crescimento. Então, nesse momento que nós estamos aqui meditando na carta de Paulo aos Filipenses, você está desenvolvendo a sua quê? Salvação. Amém? Você já percebeu quando você congrega, você se sente melhor? Quando você louva, você se sente melhor? Quando você participa das orações, você se sente melhor? Quando você medita na palavra, você se sente melhor? O que está acontecendo nesse momento? Você está desenvolvendo a sua salvação. Por isso que você se sente tão bem. Nossa, como foi bom ter congregado hoje. Estou numa paz tão grande. É porque você desenvolveu a sua vida espiritual, a sua salvação. Por isso que você está desfrutando dessa paz que excede todo entendimento. Seguindo, assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. É segundo o seu tempo? É na hora que você quer? E quando não acontece, você fica magoado com Deus? Tem que ser assim? Não. Deus coloca o querer, mas é Ele que efetua o realizar. Não é o pastor, hein? Tem pessoas lá fora que pensam que foi o pastor. O pastor me curou, o pastor me prosperou, depois que o pastor colocou a mão na minha cabeça, eu consegui emprego. Não. A porta quem abriu foi Deus, quem cura é Deus, quem transforma é Deus, é o nosso Criador que realiza todas as coisas. A glória é só dele, só dele. Nunca deve ser de nenhum homem sobre a terra.
Verso 14: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Essa exortação é para as pessoas que faz tudo reclamando. Hoje eu tenho que acordar. Meu Deus do céu. Hoje eu tenho que trabalhar. Hoje eu tenho que lavar roupa ainda. Tenho que fazer comida. Eu tenho que fazer isso e mais aquilo. É muito ruim viver assim. Tudo que a pessoa tem que fazer, ela faz reclamando. Isso não é bom. Então a Bíblia exorta: não murmureis. Verso 15: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Eu recebo essa palavra. Você sendo luz do mundo sobre a terra, você resplandecendo o seu falar, no seu caminhar, que as pessoas notem a vida de Jesus em você, que as pessoas percebam a transformação que Deus tem realizado na tua vida. Tem pessoas que a gente percebe, nossa, como Deus transformou essa mulher, como Deus transformou esse homem, é uma outra pessoa. E veja quanto benefício está colhendo pela obediência que está tendo à palavra de Deus. Tudo está mudando na vida desse homem, tudo está mudando na vida dessa mulher, pelo relacionamento que está tendo com Deus. Então essa pessoa está resplandecendo. E eu recebo você também assim, uma pessoa que está reinando em vida. Em nome de Jesus. Reinando. Verso 16: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo Jesus eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Louve a Deus. Assim eu recebo. Paulo tinha muita alegria no Senhor, mesmo preso, e declarou: eu declaro vocês também alegres, felizes, reinando em vida. Seja servo, procure servir, seja muito zeloso, porque se você está servindo a Deus, Deus também vai te servir em Cristo Jesus. Abençoado, nada que você faz para Deus é em vão. O vosso esforço, o vosso trabalho, seja dedicado, seja zeloso, ame o seu servir a Deus, tenha amor. Quando você vem aqui, não venha reclamando: meu Deus, eu tenho que me levantar para ir para a igreja, se eu pudesse eu não ia. Não, tenha alegria como Davi. Nossa, como é bom estar meditando na casa do Senhor. E vamos estar de pé e agradecer o nome de Jesus. Feche seus olhos, amados de Deus, e vamos agradecer ao nosso Pai, ao nosso Criador, por essa mensagem. Meu Deus, tudo que aprendemos hoje, todo entendimento vem de Ti. É o Senhor que nos faz entender o Evangelho da Tua graça. É o Senhor que nos faz compreender o que está por trás da letra, porque não temos, eu não tenho, pastor Sandro, sabedoria própria. É o Senhor que me faz entender. É o Senhor que nos dá compreensão do que foi compreendido hoje, Deus. E eu te agradeço por toda a palavra que foi ministrada ao nosso coração, ao nosso espírito. E te peço, Deus, honra a cada um na sua caminhada, na sua jornada. Honra a cada um que está aqui, quem está me ouvindo, meu Deus, na sua saúde. Honra, meu Deus, a cada um no seu trabalho, nas coisas que precisam ser resolvidas no seu trabalho. Honra, meu Deus, a cada um nas finanças.
porque são pessoas que querem ajudar nessa obra, fazer mais por esse lugar, para que esse evangelho que está sendo pregado aqui chegue a mais pessoas, e assim eu recebo. Que todos, meu Deus, sejam contemplados por essa honra, pelo serviço dos teus anjos. Converse com Deus, converse com o seu Pai, agradeça e chame a existência. Peça a Deus, Deus me honre, porque eu não conheço uma outra pessoa que possa me ajudar nessa área da minha vida. Só o Senhor pode fazer, e eu confio, eu creio que o Senhor pode. Faça a sua oração. Meu Deus, que todos que estão aqui, os milhares que estão me ouvindo, que todos sejam protegidos, que todos sejam livrados da maldade que há aí fora, Senhor. Livra, Senhor. Guarda, protege, através dos teus anjos, em nome do Senhor Jesus. Que a graça de Deus, o evangelho da graça de Deus, e os anjos do Senhor sejam com todos vocês. E que você tenha uma semana conduzida em triunfo, na mais perfeita saúde, na mais perfeita vitória. Que assim seja, que todos digam: eu recebo essa palavra em um nome do Cristo ressuscitado. Louve a Deus com as suas palmas. Uma semana abençoada a todos. E que você dê testemunhos lindos de vitórias, conquistas, de consolo e realizações. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas, e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.